tudo mais, eles têm um dispêndio enorme com segurança. O que se gasta gasolina, uma vez eu conversando com o Gilvan, que é esse que está aí, ele me contou que, em média, eles gastam R$70 mil. O que é isso para uma comunidade, gente? Com gasolina, para ficar, enfim, circulando e tentando coibir essa pesca clandestina. Mesmo assim, é complicado. Vamos lá, Rovira, por favor. E depois, não sei como é que eu estou de tempo. Até Manaus, né? Esse ano que nenhuma se manifestou para estar indo até Manaus, né? Está levando e está agregando o valor do produto dela, né? Porque a FAS ela dá a oportunidade que a gente vai direto até o consumidor, lá levar esse peixe em Manaus. E lá a gente tem aproveito da pele, a gente vende o filé, a gente vende a ventrecha, a gente vende a carcaça em preço separado, né? Somando toda essa venda, esses filé do pirarucu que ele dá, se for somar ele inteiro, ele chega a R$ 9,50 o quilo dele inteiro, né? Enquanto aqui para atravessador a gente chega a passar R$ 3,50 a R$ 4,00, né? Então... Pegou porque... Bom, gente, só pode pular para os desafios, por favor? Pode pular. Bom, só alguns impactos de Fabrics, aí as nossas mensurações, tá? Tudo a gente está... E outra coisa, a gente não se limita enfim, a levar essa pele da pirarucu como uma bandeira da Amazônia, desmatamento zero, benefícios para as populações de ribeirinhos, a importância de você ter uma política pública de apoio, né? Você conseguir desfazer esses nós. A gente não se limita a levar essa bandeira no Brasil, a gente consegue levar ao mundo, quer dizer, o Instituto e o Oscar também, para quem não sabe, também é embaixador da Unesco para a cultura da paz e da sustentabilidade, ele é convidado para vários fóruns internacionais, ele inclusive era para estar aqui, mas ele, enfim, está na Europa agora palestrando, né? Então a gente, por exemplo, esse ano, só para citar o exemplo mais recente, a gente há 3 semanas atrás, a gente lançou junto com a Corrège, que é uma marca francesa também, não é tão grande assim, mas é muito conceituada. A gente lançou uma coleção também com pirarucu, né? Além de resgatar a imagem do pirarucu, valorizar o pirarucu, ela fomenta, faz mais compras. Então a ideia é cada vez isso está mais presente, né? Claro que com manejo, sempre pirarucu do manejo sustentável. Pode ir, por favor. Isso é só para dar um exemplo dos fóruns que a gente teve só nos últimos 6 meses, tá, gente? No mundo inteiro, Berlim, né? Eu estou indo, essa semana que vai começar, eu estou indo para a maior feira da indústria têxtil falar sobre pirarucu, né? Pode passar, por favor. A gente ganhou alguns prêmios no ano passado também. E os desafios, a rastreabilidade, sobretudo, né? A questão é como a gente consegue, se a gente fazer com que essa compra das comunidades seja permanente, a gente não compre um dia de Jutaí, aí no outro ano de Fonte, deixa, sabe, tipo, seja uma coisa aleatória, a gente quer fazer disso uma prática permanente, mensurar exatamente, que a gente não consegue ainda saber exatamente quanto que a gente está em cada comunidade, a gente tem uma ideia geral, mas a gente queria saber os impactos em cada comunidade, quanto que está gerando, quantas famílias, os dados são muito imprecisos, gente. O que acontece? A Nova Cairu tem um funcionário, que muitos de vocês conhecem, o Leal, que é um amor de pessoa, super bem intencionado, mas que tipo, ele fica meio que como padeiro, percorrendo a Amazônia com um caderninho, ele não está mais dando conta, anotando, aí às vezes os dados não são tão precisos assim. Então a gente quer muito, assim, tipo, ter coisas mais precisas, né? E é isso, gente. É um baita desafio, mas a gente acredita que vai dar certo e, sinceramente, a gente tem orgulho de ter introduzido essa pele que faz aumentar a renda, né? Não do modo que eu acho que poderia ser, porque, como eu falei, eu acho que grande parte do lucro ainda fica com o frigorífico, infelizmente, não chega, o ribeirinho está lá na ponta ainda, mas que já ajuda, né? E aí a FAS está com essa iniciativa muito bacana da feira em Manaus, né? Mas é limitada, né? São 400 espécies, 500 espécies, né? E a gente está falando de um universo de quantos mil peixes, Edivaldo?
Ana Cláudia? Quanto? Pois é, e a gente está falando de 500. Mas, enfim, de grão em grão, né? A gente, lá na OSCA, no Instituto, a gente compartilha de uma filosofia ASAP, que é o mais sustentável, as sustainable as possible, as soon as possible, o mais sustentável possível, o mais breve possível. Não dá para a gente ficar esperando o estado da arte, ou seja, ser 100% sustentável, sabe? Porque, às vezes, a gente não consegue atingir isso de uma hora para outra, mas, gradualmente, a gente vai incrementando as nossas práticas e melhorando o dia a dia e ajudando na medida do possível e tudo mais. E eu queria aproveitar que eu estou aqui para dizer que a gente não está se limitando, a nossa parceria, e eu acho que é a melhor palavra para descrever, com a Amazônia, não se limita ao pirarucu. A nossa ideia de vir para cá é a gente procurar novos materiais. O pessoal do Látex já sabe que a gente está firmando uma parceria, né? Então, a gente já vai começar a trabalhar com Látex. Juta, a gente já está trabalhando numa escala bem menor. Enfim, eu acho que por aí. Eu queria agradecer. Um outro desafio também, que não está aí, é a conscientização do consumidor. Porque o consumidor brasileiro, tudo bem, é uma conscientização crescente, sustentabilidade está em pauta, mas não é unanimidade. Tá? Por quê? Porque o real custo de muitos produtos finais, ele não está contado quanto ele gasta de água, quanto prejuízo que ele faz ao nosso planeta, quanto prejuízo que ele faz às populações. Isso não está no preço final do produto. Então, ele só chega na loja e vê, puxa, como é caro, né? E não vê que esse caro não é bem assim, quer dizer, sabe, tem a questão, como eu falei, dos benefícios que ele traz para as populações da Amazônia, dos benefícios que ele traz para o planeta. Isso ainda não está na etiqueta final, mas o nosso sonho é que um dia ele esteja. Você tem países, por exemplo, do hemisfério norte, que já estão contando com isso, são o que a gente chama das externalidades, já estão computados. Aqui ainda não, mas quem sabe um dia. E aí o consumidor vai poder fazer uma escolha, porque o consumidor também tem um papel decisivo. Quer dizer, consumir é um ato de cidadania, é uma escolha. Você pode ser protagonista da sua vida através das escolhas que você faz, nos menores atos, sabe? Então, é um convite que a gente faz assim, para a gente disseminar essas ideias. E assim, vocês devem estar se perguntando, puxa, como é que é uma marca de moda que é mais que pessoas consumam? Não. A ideia da OSCA é assim, consumam bem. Então, não consumam por consumir itens feitos não se sabe aonde, como e de onde, com que materiais. Não. Melhor você ter uma bolsa de pirarucu, que você sabe a história, quem está beneficiando, que está, enfim, zero desmatamento, ajudando o ribeirinho, do que você, por exemplo, ter 10 bolsas feitas com couro bovino que está destruindo as florestas do nosso Brasil. Obrigada. Obrigado, Nina. Eu vou passar a palavra aqui para o Valmir Ortega, falar um pouquinho da experiência da Conexus, depois a gente volta com a experiência da Reels. Boa tarde. Eu não trouxe nenhum PowerPoint, porque eu fiquei, quer dizer, trouxe o PowerPoint, mas depois que eu assisti hoje de manhã, eu achei que era melhor não usá-la. Primeiro, que quem está no fundo não enxerga direito. E segundo, que eu acho que é melhor dialogar com a riqueza do que a gente viu aqui já na parte da manhã e durante a parte da tarde, do que simplesmente apresentar o que eu já tinha me programado para fazer. Eu ia perder a conexão com o que vocês falaram. E aí eu acho que uma primeira demanda é apresentar um pouco a Conexus. A Conexus é uma organização nova. A gente tem 1 ano e meio de operação, um pouco mais. A gente se lançou em maio do ano passado. Claro, depois de alguns meses e anos de incubação, de desenvolvimento, de ideação da Conexus. E para explicar um pouco o que a gente faz, talvez o melhor jeito é explicar por que a gente criou mais uma organização, né? Com tantas organizações fantásticas que a gente assistiu aqui, né? E tem visto o ISEMA, a Flora, né? A WWF e outros parceiros tantos que estão aqui, porque mais uma organização para atuar na Amazônia, no resto do Brasil, etc.
E o que a gente percebeu ao longo desses últimos anos, trabalhando com esses temas aqui na Amazônia, mas nos outros estados brasileiros, especialmente olhando a partir do desafio de como enfrentar a degradação crescente dos ecossistemas brasileiros. Aqui na Amazônia a gente fala muito de desmatamento, mas o desmatamento, o corte raso, né, aquele que a gente olha no satélite, aquela taxa que a gente acompanha uma vez por ano e tal, ele é uma casca da degradação dos nossos ecossistemas. Ele é digamos, a ferida mais exposta, né? Mas o percentual de floresta degradada, o percentual de perda de ecossistemas, o percentual de perda e a velocidade de perda de espécies que a gente tem na Amazônia e no Brasil é gigantesco. Perdas de culturas, de comunidades que perdem sua língua, que perdem sua cultura, que perdem sua referência cultural com o território. Então, a gente vive processos intensos de degradação, numa velocidade como a gente nunca viu, como a humanidade nunca assistiu até então. Até 2012, 2013, aqui na Amazônia em particular, a gente estava com a ilusão de que, como sociedade brasileira, nós tínhamos controlado a parte mais bruta do desmatamento, né? Quer dizer, a gente tinha a ilusão de que a gente jamais viria de novo um desmatamento de 5.000 hectares, de 1.000 hectares, de 10.000 hectares, que isso era coisa do passado, né? Que era o padrão do desmatamento até 2004, 5, 6, 7. Né? A partir ali de 2012, o padrão do desmatamento que sobrou, depois de todo o enforcement, de toda a criação das áreas protegidas que o Brasil viveu durante vários anos, depois do fortalecimento da sociedade civil, do engajamento das comunidades, etc., o que sobrou de desmatamento na Amazônia, que ainda era vergonhoso, né? A gente desmatar 1 milhão praticamente de hectares por ano, mas era um pequeno desmatamento fragmentado que não era de agricultor familiar, né? Porque esse é outro mito que começou a se criar. É pequeno desmatamento, é o pequeno produtor. Não, o produtor familiar continuava representando 20 e poucos por cento, quase 30%. É a forma como o fazendeiro, o grande proprietário, se adaptou ao monitoramento, ao controle, para ir desmatando um pouquinho a cada ano. Mas esse era um desmatamento muito mais ligado à expansão da pecuária, à expansão da atividade produtiva, ao ganho de um hectare de terra mais produtiva na fazenda, do que aquele padrão de desmatamento pós ali 2004, 5, 6, que era saque de terra pública em larga escala, 10.000 hectares, 5.000 hectares, 7.000 hectares. Então, quando a gente começou a discutir a Conexus, a ideia da Conexus uns 3, 4 anos atrás, a gente estava muito com esse desafio presente aqui na Amazônia. Como que a gente vence esse último milhão de hectare que está sendo degradado, desmatado frontalmente, e que a gente, digamos, já esgotou a potência do que, como sociedade, a gente havia feito com a fiscalização, com o monitoramento, com o controle, com a polícia, com a criação de áreas protegidas, que cumpriam um papel ultra relevante, mas a gente já não tem mais fôlego para criar mais 50 milhões de hectares de área protegida, embora ainda seja necessário criar outras áreas protegidas, mas o boom daquele momento tinha passado. E aí ficou claro, que já era claro há muito tempo atrás, né, há mais de 20, 30 anos tem um monte de organização investindo nesse tema, mas de que naquele cenário, lutar no âmbito da arena econômica, né, gerar uma dinâmica econômica na Amazônia que fosse capaz de conter essa degradação, que fosse capaz de valorizar os produtos da floresta numa escala com a mesma força e intensidade, né, que a economia da degradação impunha, era sentido. E aí a gente começou a fazer algumas contas na época, e eu trabalhava aqui no Pará na década passada, e na época que a gente estava no trabalho aqui no Pará, a gente sempre ficava fazendo o cálculo de quanto que era a economia da degradação da Amazônia. Quanto que se ganha desmatando 1, 2, 3 milhões de hectares? Quanto que se ganha cortando 10, 15 milhões de toneladas de metro cúbico de madeira ilegal que era produzido? Então, as nossas contas à época, isso em 2008, é que aqui no Pará, a economia da ilegalidade voltada ao uso ilegal da terra, a gente está falando de desmatamento, degradação florestal e etc., estava na casa dos 3 a 4 bilhões de dólares. Né? Ou seja, era uma fatia relevante do PIB brasileiro, do PIB do Pará na época. E tudo que a gente fazia com os nossos esforços, seja de governo, seja de ONG e tal, a gente nunca chegava na casa das dezenas de milhões. Então nós estávamos falando, de um lado, de esforços de conservação e de enfrentamento daquela realidade de degradação que se escava ali nas dezenas de milhões de investimento por ano, e do outro lado você tinha uma máquina econômica girando na casa dos bilhões de dólares por ano. E tal. Então, a gente estava falando de duas forças do lado econômico muito desigual. Né? E como diz Newton, né? Ou seja, para você segurar um movimento, você tem que ter uma outra força em mesmo tamanho e intensidade em sentido oposto. Então, se a gente quer, de fato, mudar a economia da Amazônia, mudar a economia da floresta, gerar, nós temos que ser capazes de pensar na escala do investimento, da movimentação econômica, na casa dos bilhões de reais por ano na Amazônia.
É claro que tudo que a gente faz na pequena escala é vital, é importante, agora nós temos que ser capazes de ter peso econômico para fazer esse enfrentamento.